na frente, correu! É tiro, Juca! É tiro, Juca! Olha só, correu na frente! Salvador, madrugada de violência. 12 homens morreram em confronto com a polícia numa comunidade da capital baiana. Tiro, Juca! Tome... Imagine ganhar o prêmio de destino mais desejado pelos brasileiros e, ao mesmo tempo, ver sua população fugindo em massa. Parece contraditório, não é? Mas é exatamente isso que está acontecendo em Salvador, capital da Bahia. Em 2023, a cidade conquistou o coração dos turistas, deixando para trás lugares icônicos como Fernando de Noronha, Lençóis Maranhenses e até o sempre popular Rio de Janeiro. Porém, enquanto os visitantes chegam aos milhares para conhecer suas belezas, os moradores fazem o caminho inverso. Estão saindo da cidade sem fazer barulho, sem protestos nas ruas, mas com uma decisão firme de buscar uma vida melhor em outro lugar. Como uma cidade que respira cultura, história e beleza natural, pode estar perdendo quase 10% da sua população? O que está por trás desse fenômeno que especialistas chamam de desmetropolização? A resposta não é simples, mas é urgente. Salvador está vivendo um momento crítico de sua história, onde o brilho do turismo não consegue mais esconder as rachaduras profundas de uma cidade que enfrenta desafios monumentais. O paraíso turístico, com avisos de perigo quando você pensa em Salvador, provavelmente imagina o Pelourinho colorido, o pôr do sol no farol da Barra, as águas cristalinas de Itapuã, o acarajé da Dinha, o som dos tambores do Olodum e a energia contagiante do segundo maior carnaval de rua do mundo. A cidade é, sem dúvida, um tesouro cultural brasileiro. Suas praias paradisíacas, o histórico elevador Lacerda, a culinária afro-baiana e a hospitalidade do povo soteropolitano encantam milhões de turistas todos os anos. Mas existe um contraste brutal entre a experiência do turista e a realidade de quem vive ali. Tem desse satanás aí que bateu na câmera. Leva todo mundo pra delegacia. Tá agredindo a imprensa. Vai procurar trabalhar. Vai trabalhar, marmita de vagabundo. Quem desembarca na capital baiana chega cheio de expectativas, pronto para mergulhar na cultura local, tirar fotos incríveis para as redes sociais e curtir dias de descanso. No entanto, logo nos primeiros momentos se depara com avisos que quebram completamente essa fantasia. Não tire fotos na rua. Esconda seu celular. Evite certas áreas, principalmente após o anoitecer. Não ande com joias aparentes. Esses alertas não são exagero, são necessários. Salvador enfrenta índices de criminalidade que têm crescido de forma alarmante nos últimos 3 anos. Crimes contra a propriedade, agressões, assaltos à mão armada e tráfico de drogas fazem parte do cotidiano da cidade. Olha só! Tira aqui na frente, ó! Tira aqui na frente! É tiro, Juca! Deveria ser um destino de relaxamento, se transforma em um lugar onde é preciso estar constantemente alerta. Turistas ficam confusos. Afinal, como uma cidade tão bonita e culturalmente rica pode ser tão perigosa ao mesmo tempo? A fuga silenciosa. Números que chocam os dados do censo de 2022 revelam uma verdade incômoda. Quase 10% da população de Salvador já deixou a capital. Para ter uma dimensão desse número, estamos falando de centenas de milhares de pessoas que decidiram recomeçar suas vidas em outro lugar. Não foi uma saída repentina, como acontece em casos de desastres naturais ou crises agudas. Foi uma fuga silenciosa, gradual, mas constante. Muitos moradores ainda sonham em ficar. Salvador é uma cidade que marca, que cria laços afetivos profundos. Quem nasce ou se cria ali, desenvolve um amor genuíno pela cidade. Mas o amor não paga contas. O amor não protege dos assaltos. O amor não garante um emprego estável. E é essa dura realidade que tem empurrado milhares de soteropolitanos para fora de sua terra natal. A decisão de deixar Salvador não é fácil. Envolve deixar para trás família, amigos, memórias e uma identidade cultural fortíssima. Mas quando questões como violência urbana, custo de vida elevado, empregos instáveis e falta de oportunidades se tornam insustentáveis, a permanência deixa de ser uma opção viável. As pessoas estão escolhendo entre o coração e a sobrevivência está vencendo.
O dia a dia que o turista não vê a rotina de quem vive em Salvador é completamente diferente da experiência de quem visita a cidade por alguns dias. Enquanto o turista está focado em conhecer pontos turísticos, experimentar a gastronomia local e curtir a vida noturna, o morador precisa lidar com uma realidade bem mais dura. Acordar cedo e pegar um transporte público lotado, muitas vezes atrasado, ou com rotas alteradas devido a confrontos entre facções. Trabalhar longas horas, frequentemente em empregos informais ou temporários, com remuneração baixa e sem garantias trabalhistas. Voltar para casa antes de escurecer, porque a noite traz riscos adicionais. Evitar certas ruas, certos bairros, certas situações. Viver com o celular escondido, sem usar relógio ou acessórios que chamem atenção. Ensinar os filhos a sempre estarem atentos, a nunca reagirem a um assalto, a memorizarem rotas seguras. Essa é a Salvador real. Uma cidade onde a beleza convive com o medo, onde o potencial turístico contrasta com a insegurança cotidiana. Muitos moradores relatam que perderam a liberdade de circular livremente pela própria cidade. Praias que antes eram frequentadas regularmente, agora são evitadas. O centro histórico, que deveria ser um orgulho para todos, tornou-se um lugar que muitos residentes preferem não visitar fora dos horários de movimento turístico. A percepção de segurança é extremamente baixa. Mesmo em bairros considerados de classe média, a sensação é de vulnerabilidade constante. E quando comparamos Salvador ao Rio de Janeiro, cidade frequentemente citada como referência em violência urbana, os dados são alarmantes. Salvador tem apresentado crescimento nos índices de criminalidade mais acelerado que o Rio nos últimos anos. A história de uma cidade que cresceu rápido demais para entender o presente de Salvador, precisamos voltar no tempo. A cidade tem 475 anos de história e foi a primeira capital do Brasil. Seu desenvolvimento inicial estava ligado à exportação de açúcar e, posteriormente, de cacau, produtos que impulsionaram os primeiros passos da industrialização na região. O grande salto populacional aconteceu nos anos 1960 e 1970, com a criação do Centro Industrial de Aratu em 1966 e do Polo Petroquímico de Camaçari em 1978, Salvador vivenciou um êxodo rural intensíssimo. Pessoas de todo o interior da Bahia e de estados vizinhos migraram para a capital em busca de oportunidades de trabalho nessas novas indústrias. Os números são impressionantes. Em apenas uma década, de 1960 a 1970, a população cresceu 56%, saltando de 655 mil para mais de 1 milhão de habitantes. Entre 1940 e 2012, o número de moradores multiplicou-se por 9. Era um crescimento vertiginoso, típico do processo de industrialização brasileiro, mas que trouxe consigo problemas gravíssimos de urbanização. A cidade não estava preparada para receber tanta gente tão rapidamente. O resultado foi um crescimento desordenado, caótico, sem planejamento adequado. Ocupações irregulares se espalharam por áreas de risco, infraestrutura básica não acompanhou a demanda e a segregação espacial se aprofundou. Salvador tornou-se uma cidade de contrastes extremos. Áreas nobres bem estruturadas, convivendo com favelas precárias, muitas vezes lado a lado. Segundo dados da Defesa Civil, metade da população de Salvador vive em áreas de risco. Isso significa moradias em encostas sujeitas a deslizamentos, em regiões propensas a alagamentos ou em locais sem saneamento básico adequado. O déficit habitacional é outro dado preocupante.